pessoal, a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem esteja no coração de cada um de vocês, para aqueles que estarão assistindo este vídeo. Meu nome é Guilherme Caliani, tenho 23 anos, atualmente faço parte do Ministério de Música do Grupo Arca da Aliança, frequento esse grupo de oração do Ministério Jovem desde o ano de 2016. A paz de Jesus, pessoal, meu nome é Isla, sou esposa do Guilherme, tenho 21 anos e também faço parte do Ministério de Música do Grupo de Oração Arca da Aliança desde esse ano. Então, pessoal, a convite, do pessoal da comunicação, do grupo, disseram para nós, fazer ali um breve testemunho, de vida nosso, Então, com isso a gente está aqui para tentar passar para você, de uma forma talvez um pouco mais discreta, daquilo que a gente já passou, daquilo que a gente já viveu até hoje, Então, para começar, eu queria dar um breve testemunho sobre a minha vida, para que você consiga compreender um pouco, Eu acredito que muitas pessoas me conhecem, e eu queria estar deixando então esse breve testemunho para vocês. Depois a Isa vai estar falando um pouco também da vida dela, antes da gente começar esse nosso relacionamento. Então, assim, pessoal, como venho de pais separados, isso gerou realmente algumas marcas em mim, na minha afetividade, na minha sexualidade, e com isso, desde muito cedo, eu fui querer suprir essa necessidade, essa carência, essa falta em outras coisas, como por exemplo, em festas, em bebida, e foi aonde eu comecei minha vida sexual muito cedo. Então, assim, tive uma vida totalmente desregrada, sexualmente. E com isso, eu tive esse olhar, que eu deveria mesmo usar, usar a mulher, para me satisfazer. Eu não tinha o interesse de realmente estar começando algo sério, buscar uma vida com ela em Deus, mas somente mesmo para satisfazer aquele desejo, e depois já também já deixava de lado, Então esse era o pensamento que eu tinha, Eu queria uma mulher só para isso, satisfazer o meu prazer. Na hora que acabasse aquele prazer, buscasse outra e ia fazendo como se fosse como um copo descartável. Usava para minha necessidade naquele momento, depois jogava fora. Era basicamente isso que eu vinha fazendo, E com isso, aquilo foi me deixando um vazio muito grande, porque quanto mais você busca, mais você quer. E quando você não tem, você fica um pouco frustrado, Então, é isso que acontecia comigo. E assim, tive alguns outros relacionamentos, que acabaram também não dando certo. Foi então onde eu comecei a estar fazendo faculdade. No Marama também foi outra coisa também que abriu um caminho, um leque muito grande para mim, tanto nessas questões de bebida, de sexualidade, todas as coisas que o mundo nos oferta, com tanta facilidade. Mas nesse tempo, como eu disse para vocês, em 2016, eu comecei a frequentar o grupo de oração, o Arca da Aliança. E com as orações, tudo aquilo que acontece dentro do grupo de oração, a espiritualidade, a palavra de Deus pregada, os evangelhos, eu fui tomando consciência do que aquilo que eu estava vivendo não condiz com a vontade de Deus. E era por isso que muitas vezes eu me sentia vazio, muitas vezes chorava, angustiado, porque realmente quem saciava, ia saciar a minha sede, o meu vazio seria Deus, seria Jesus.
Então, com algumas, como eu posso dizer, experiências muito fortes, né, através de grupo de oração, através também, né, de um retiro, né, até ministrado ali pelo Jairo, né, o nosso irmão Jairo, foi onde eu recebi esse batismo, né, do Espírito Santo, que foi ali em 2017, início de 2017, onde eu, assim, as escamas dos meus olhos caíram, né, como Paulo diz, né, antes cego, agora vejo. Então realmente foi o que aconteceu na minha vida. Eu estava cego naquele mundo, e onde eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi onde eu comecei a deixar de lado algumas amizades, alguns lugares que eu frequentava. Foi onde eu não vi mais a necessidade de querer buscar a bebida, aquilo ali já não me satisfazia. A pornografia também já não fazia, né, falta mais para mim, foi onde eu fui deixando de lado. A questão da fornicação, né, do sexo também fui deixando de lado. E foi onde eu fui buscando, dentro da igreja, dentro do movimento da renovação carismática, fui buscando ali me sustentar em oração, mudando mesmo realmente a minha postura como um cristão, como um católico. Então aí assim, fiquei um tempo recolhido. Então assim, eu fiquei realmente não querendo buscar mais essa questão de se preencher a minha afetividade, né, nessa questão da minha sexualidade. Então foi onde Deus foi trabalhando, onde Deus foi fazendo uma obra dentro de mim. Ele foi me restaurando a minha pureza. Né? Então isso que é importante, a castidade é isso, né? Deus vai restaurando, né? Você, que de repente está vivendo o que eu vivia antes, né, tá ali todo sujo, né, todo machucado, né, pelo pecado. Então assim, a castidade ajuda muito nisso, né? Deus vai refazendo a nossa integridade, Deus vai refazendo o nosso interior, né, vai purificando os nossos sentidos, né? Então Deus foi fazendo isso nesse meio tempo comigo. E quando eu comecei a participar dos eventos na sede da renovação, lá em Moarama, né, foi até onde eu conheci a Isla. Né? Então eu queria só deixar ali para ela contar um pouco da história dela, depois a gente entra nessa questão de como a gente se conheceu e tudo aquilo que aconteceu até hoje. Bom, eu também sou filha de pais separados. Na verdade, meus pais nunca foram casados. E eu fui criada pela minha avó, em Herculândia, distrito de Vaté. Quase lá no fim do mundo. E nisso eu comecei a participar. Minha avó, na verdade, começou a participar da renovação carismática católica. E eu conto como que uma data de ingresso realmente na renovação é o ano de 2002. Eu tinha 4 anos de idade. Então eu cresci na igreja, indo com minha avó e literalmente quase na igreja, a semana toda, abrindo igreja antes de missa. E foi assim. Embora tenha ficado com alguns pouquíssimos meninos, nunca foi algo que preenchesse. Eu preferia estar em algum evento da igreja do que em alguma festa ou algo do tipo. Achava isso muito passageiro, era algo simplesmente de momento e que depois não valeria a pena mais. E embora não conhecesse realmente o significado da castidade, eu sempre falei que eu viveria a castidade. Graças a Deus assim foi. E então, neste tempo todo, até os meus 17 anos, no fim de 2015, que eu fui morar com a minha mãe em Umuarama para fazer faculdade. E neste tempo, morando com minha avó, eu sempre ouvi, até chegou uma fase da minha vida que minhas tias, minha avó, os parentes, primos, falando que eu estava perdendo a minha vida, que era para eu sair,
porque eu só ia do colégio para casa, de casa para a igreja, e era este trio a minha vida. E falando realmente que eu teria que viver mais, aproveitar minha vida, que eu estava perdendo minha vida focada só em coisas da igreja. E a maioria acreditou que eu indo para Umuarama, uma cidade maior, fazendo faculdade, conhecendo novas pessoas, talvez isso se abriria. Mas foi pior um pouco do ponto de vista para eles, porque daí foi que eu comecei a participar do GOL e chegou um momento que eu tive uma crise vocacional. Só explica pro pessoal o que é o GOL, né? O GOL é um grupo de oração universitário, também da Renovação Carismática Católica, que acontece em 15 minutos nos intervalos da faculdade. Quem não conhece, procura alguém aí, ou pode me procurar também que eu aviso. E eu tive uma crise vocacional nesse tempo e fui para o convento realmente fazer um acompanhamento, porque chegou uma fase que eu não sabia realmente se eu me casaria ou se eu seria freira. E foi essa angústia. Tenho uma amiga que na época também estava passando por isso e ia iniciar o acompanhamento. E eu falei para ela, Aline, tem como eu ir também? Ajuda eu aí que eu preciso ir junto. E eu fui aspirante externa das Filhas da Caridade lá em Curitiba. E foi nesse tempo também, quase no fim dessa crise, que a gente se conheceu. Você quer explicar melhor? Que a mulher, né, é mais detalhista, né, vai saber explicar melhor. Então, eu estava ainda fazendo acompanhamento vocacional. Só que eu estava, mesmo no acompanhamento, eu estava em crise. Porque, por exemplo, eu e a Aline, a gente ia pra lá, ficava no convento, era maravilhoso. Até não é convento, tá? Se tiver algumas Filhas da Caridade assistindo ou falando. É uma província, tudo certinho. É uma companhia, não é um convento, não se denomina freira, mas são irmãs. Sim, é a vida religiosa. E a gente via as famílias e aquilo nos encantava. Só que era algo assim que dentro a gente não sabia explicar. Até que um dia, realmente, num retiro, lá na sede da Renovação, numa exposição do Santíssimo, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E realmente eu estou disposta a fazer o que o Senhor quer. Seja a vida religiosa, seja a vida matrimonial, eu vou. Embora minha mãe não querendo, queria neto e tudo mais, falava que eu não ia ser freira nunca na vida. Eu falei isso. E foi então que foi abrindo, assim, realmente para a vida matrimonial. O Guilherme começou a servir no GOL no mesmo ano, em 2017. Eu já era serva, eu entrei na faculdade no mesmo ano que comecei a servir. E a gente se conheceu lá, mas não era nada com muito contato. Até que num retiro que teve, a gente foi, e eu fui sozinha, porque nenhuma das minhas amigas quis ir, todas tinham algum compromisso, e eu fui. E no domingo a gente sentou junto, você pode falar essa parte, porque pra mim não aconteceu praticamente nada aquele dia. Então, pessoal, o que foi bacana, né? A gente já tinha um contato, né? Como a gente servia no grupo de oração da faculdade, no GOL, né? Mas não passava daquilo, né? Era simplesmente uma amizade mesmo, né? Até então a gente nem conversava muito, né? E através desse retiro, né, que teve lá na sede de Umuarama, da Renovação, eu vi que ela estava sozinha, né? Daí foi onde eu comecei a observar, né? A olhar ela com outros olhos, né? Não com aquele olhar que eu tinha dentro da faculdade, mas com outro olhar, né? E dentro do meu coração, dentro do meu coração já despertou algo assim muito diferente.
eu comecei a ver ela como realmente uma pessoa que eu poderia iniciar um relacionamento. E eu vendo ela sozinha, né? Claro, não poderia deixar, né, a pobre coitada desamparada. Tadinha. Aí eu, né, realmente fui até ela e fiz o convite, né, para que ela participasse, né, do retiro ali comigo, né, para não ficar sozinha, fazer companhia. E foi aonde a gente começou a se aproximar mais, né? Daí até no outro dia, né, que foi no domingo, aí a gente já sentou junto ali, e foi aonde assim, como para ela não tinha nada a ver sobre aquilo, com aquele convite de a gente já estar até conversando. porque ele servia no mesmo grupo de oração que eu, só tinha nós dois de servos, né, como servos do Gol. Depois a gente até tirou uma foto para mostrar para a coordenadora e tal. Sim. E depois do tchau, falei, tchau, ponto, a gente vai se ver no Gol, beleza? Nada a ver. Aí tá, pessoal, aí é o detalhe, foi o divisor de águas, né, esse retiro na nossa vida. Porque daí nela não despertou nada, mas em mim despertou algo diferente, como eu disse para você. Então foi onde eu comecei a sempre estar em contato com ela, sempre pelas redes sociais, né? Então a gente foi criando realmente um vínculo. E daí o que eu pensei? Falei assim, vou rezar. Eu já estou um bom tempo assim, me preparando para assumir um relacionamento. Quem sabe não é a vontade de Deus, quem sabe não é o tempo certo. Então foi aonde a gente começou a conversar. E nesse meio tempo, eu tive uma infecção no intestino. Não, calma aí, isso aí eu já ia falar. Não pode falar. Tá, só para não perder o detalhe. Aí foi aonde eu comecei a rezar. Comecei a pedir a Deus, né, sem ela saber. Sem a Isla saber, eu comecei a rezar, pedir para Deus que se fosse da vontade dele, esse relacionamento que a gente pudesse se aproximar, para a gente poder, né, começar a rezar junto, entrar nesse processo, né, de discernimento, ver se realmente é isso que Deus queria para nós. E Deus, de todo mal, Deus tira um bem maior. E foi onde ela começou a comentar, né, que ela teve uma infecção no estômago e foi algo assim muito forte, né, que realmente ela quase chegou a falecer, né? Mas Deus é tão bom que usou dessa situação para nos aproximar. E quando eu saí do hospital, estava conversando com a Aline, mesmo que estava fazendo o acompanhamento comigo, aí ela veio e as conversas com o Guilherme e mocinha. Aí eu tipo, que conversa? Aí ela falou, eu sei que você tá falando com ele e tal. Eu falei, mas em que sentido? É normal. Tô falando, tô respondendo o que ele tá perguntando, nada demais. É educada, né? Daí ela tava falando, até porque neste tempo eu tava fazendo a preparação para consagração e ele ia perguntar para ela. E ela falava que o que ele perguntava, que ela respondia, ele falava que eu já tinha respondido. Então nisso ela já viu algo. Uma grande proximidade. E ela também percebeu algo porque nos abastecimentos do Gol e tudo ele sempre pedia pela minha saúde. Como ela não estava participando do Gol por conta dessa da enfermidade, né? Eu sempre pedi oração por ela e a Aline, né, mais próxima dela, começou a perceber que tinha algo diferente. Beleza. Depois disso, eu realmente decidi me abrir para Isla, né? Foi onde eu mandei um áudio, acho que de 8 minutos, não lembro. 6 minutos, porque eu falar para vocês, irmão, não é fácil não. Até porque ela morava em Umarama, né? Eu aqui em Pérola, então tinha toda uma distância, foi onde eu decidi me abrir para ela. E eu já sabendo que ela nunca tinha namorado, né? Eu falei, meu Deus, como que vai ser essa reação dessa moça, né? Aí foi aonde... Gente, eu era aspirante. Isso, ela estava fazendo aspirantado no convento. E eu mandei esse áudio para ela, me abrindo, né? Que eu senti algo diferente por ela. Que eu queria realmente iniciar algo com ela. Que era para nós rezar em cima dessa situação. Se eu aceitava.
se eu aceitava rezar, dar um início a um discernimento de um relacionamento, para ver se ia dar certo. Quando eu ouvi o áudio, eu estava sozinha em casa e, assim, eu lembro que de tanto atônita que eu fiquei, eu até tomei uma água que estava lá, que eu estava tão paranoica com essas coisas de higiene devido à infecção, que eu nem lembrava que a água tinha dormido no copo daquele dia. Tomei ela mesmo assim. E a primeira pessoa também que eu mandei o áudio foi pra Aline. Falei, Aline, escuta e me ajuda a responder. E foi nisso até que ela falou, estipula um tempo pra rezar. Até porque eu não saberia dar uma resposta naquele momento, tinha todo o acompanhamento com as irmãs, eu também teria que dar uma posição e tal. E aí foram um mês. Eu falei, vamos rezar pra ver, né, se vai dar alguma coisa. E foi um mês de oração. Nesse tempo eu voltei pro convento, a gente ia a cada 3 meses. E falei para a irmã que não iria mais. Então eu voltei do convento já decidida a iniciar algo. Só que daí, assim, eu sempre ficava esperando, né? Aqueles negócios de sinal de Deus. Eu quero um sinal de Deus. Às vezes para fugir mesmo nisso da minha responsabilidade. Tipo, eu vou assumir e ponto. Eu tava esperando um sinal. Até que eu falei pra minha amiga, que tava sabendo já. Aí ela falou, o que você tá esperando pra iniciar alguma coisa? Eu falei, um sinal. Daí ela falou, que sinal? Você quer que Deus desce na tua frente e fala, filha, começa alguma coisa? Aí eu falei, né, já deu coisa demais e eu mandei uma mensagem pra ele. Nisso, falei, se eu tivesse uma resposta referente a nós dois, o que você faria? Porque eu também não iria mandar mensagem para ele falando vamos conversar alguma coisa e ele já tivesse mudado de opinião e não quisesse começar mais nada. Até porque nesse tempo também ele foi pro seminário passar um dia fiz um lá. final de semana, né, no seminário. Aí eu mandei e nisso daí a gente conversou e marcou de se encontrar na faculdade para oficializar o pedido. Mas só um detalhe, pessoal. Durante esse tempo, mais de um mês que a gente rezou, esse tempo antes de eu começar a rezar, nós começarmos a rezar por essa intenção, assim, pessoal, não teve nada. Nada. Né? Não teve beijo, não teve abraço, não teve nada. Entendeu? Então, assim, é muito diferente do que esse negócio do povo ficar falando assim, vou começar a rezar com fulana, já vou ficar com ela. Se não der certo, eu abandono, vou para outra. Então, assim, pessoal, tem que ter muita cautela nisso aí. Então, deixar bem claro, né, isso aí, porque depois, de repente, esse testemunho se torna uma pedra de tropeço para alguém. Sim, até porque o retiro foi dia 8 de abril. Ele falou pra mim do interesse dele, acredito que 9 ou 11 de maio, se eu não me engano. Tudo isso no ano de 2017. E a gente começou a namorar dia 12 de junho. Você pode falar. Tá, então daí a gente a gente marcou pra conversar. Então, realmente fiz ali um pedido ali, né, de namoro pra ela. Né? E como eu estava assim numa fase muito assim boa da minha vida espiritual, o que aconteceu, né? Eu pedi ela em namoro, é engraçado essa parte, que eu pedi ela em namoro, ela aceitou, aí como já estava quase na hora de eu pegar o ônibus, eu falei assim, então beleza, estamos namorando, beleza, legal, né? Louvado seja Deus. Tipo dele, ia sair assim. Eu, tipo assim, tchau, tipo assim, estamos tchau, namorando, beleza? Estamos namorando, beleza. Daí ela falou assim, eu não falei nada. Não, agora é a hora de revelar. É a hora de revelar, pessoal, que ela nega. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, mas como eu vou falar pra minha mãe que a gente tá namorando? Se a gente ainda nem chegou a dar um beijo. Aí eu falei, é verdade. Aí foi onde eu voltei, né?
Eu voltei, né? Se demos um beijo, aquela cena muito romântica, né? Coisa mais linda do Dentro mundo. da capelania da Da faculdade. capelania da faculdade, onde a gente fazia as orações. E foi onde foi oficializado, então, né, o nosso relacionamento. Aí tem todo um processo, né? Aquele processo de ir lá pedir namoro pra mãe, e a mãe aceitar e tal. E como morava, né? Ela morava em Moarama, eu morava em Pérola, dá cerca de 50 quilômetros, né, de distância. Muitas vezes mesmo, como eu só tinha uma moto para andar, tem até hoje, louvado seja Deus, muitas vezes eu tive que enfrentar, né, a maioria, quase em 2 anos e meio que a gente namorou. Eu fui de moto para Moarama, então já enfrentei chuva, frio e sol, tanta coisa. Então, assim, a distância não é empecilho, pessoal. A gente é prova viva disso. A gente namorou 2 anos e meio. Basta querer e confiar, né? Também. Basta querer e confiar e se dar o respeito, né, que é o mais importante. A distância não é um empecilho. Na verdade, ela fortalece o relacionamento. Faz a gente sentir saudade, a gente querer a proximidade da pessoa amada. Então, essa distância não foi empecilho, então, para nós. Então, daí a gente namorou por 2 anos e meio. Entre namoro e noivado, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Com quantos tempos de namoro que nós não vou lembrar? Foi 1 ano e 9 meses. Entre 1 ano e 8 meses e 1 ano e 9 meses, a gente noivou. Fazer conta agora. Mas o noivado foi dia 4 de março de 2019. Exato. E foi muito interessante, porque assim, pessoal, eu não tinha mais o que esperar e nem ela de esperar para a gente se casar. Então, assim, a gente se entregou na providência de Deus, na vontade de Deus. Deus providenciou tudo para nós. Nós conseguimos fazer o nosso casamento, fazer a festa do nosso casamento. Não foi aquela coisa luxuosa, mas foi muito bacana, foi muito bom, graças à providência divina. Então, o que a gente queria estar passando para vocês a respeito do noivado, do casamento. Pessoal, não espere as condições perfeitas para você tomar essa iniciativa de se casar. Se vocês já vê que tem o tempo certo, tem condição, dá para pagar os boletos dá da vida? pelo menos para pagar as contas do mês, casa, meus irmãos. Casa que é uma bênção. E então, agora no começo do ano, agora em janeiro aí Dia 11 de janeiro. Dia 11 de janeiro, né, desse ano agora, a gente se casou, né, a cerimônia foi lá em Moarama, a festa também, com a graça de Deus. É muito bom, irmãos, é muito bom você estar casado. Tem, claro, suas dificuldades, tem dias que você, de repente, ele quer sumir, mas é onde é a sua vocação, assim como na vocação religiosa, na vocação sacerdotal, também tem as suas dificuldades. No matrimônio também não é diferente, e a gente tá aí, querendo que caia por terra todo essas conversas pagãs, mundanas, falando que quando o homem casa a vida se acabou, quando a mulher casa vai virar empregada, que casamento é instituição falida, como o povo fala. Não é isso, irmãos. A gente é prova viva disso, né? E outra coisa, casar novo. Casou novo, acabou a vida. É o que mais nós escutou. Mas acabou mesmo, irmão. Acabou a minha vida, acabou da Isla, e agora a gente está em Deus. E para a honra e a graça e a glória de Deus, como nós casamos aberto à vida, né, conforme a igreja nos pede, né, até na hora no altar o padre pergunta se você aceita os filhos que Deus lhes conceder e educar na fé da igreja. Aí a gente fala sim, e é onde a gente deu sim e casamos aberto à vida.
E foi Casamos dia 11 de janeiro 11 de janeiro, e eu engravidei dia 13. dia 13, de 2 dias janeiro. depois que nós estávamos casados, a Isla engravidou e tem uma bênção aqui dentro. Louvado seja Deus. Tem uma bênção aqui dentro, irmãos. E isso é o fruto da fidelidade com Deus. E a castidade, sim, é possível. Exato. É difícil. Ninguém falou que seria fácil. A As gente, coisas de Deus. no nosso namoro mesmo, aconteceu, né, de algumas vezes a gente ter que ficar, para vocês terem uma ideia, sem se beijar, sem dar sequer um selinho ali para mantermos a nossa castidade. Até no nosso noivado, a gente decidiu que a gente só iria se beijar no dia que nós se casarmos, então a gente passou o noivado inteiro sem se beijar. E eu pensava que viver a castidade até o casamento, eu achava que era uma babaquice quem fizesse isso. Eu achava que teria sim que fazer o test drive, né, como eles falam. Mas com a graça de Deus, a Isla casou virgem. Com a graça de Deus, eu casei casto, com a graça de Deus. E não tem coisa melhor, irmãos, que você se doar para uma pessoa que a gente ama. Que a gente tem a bênção de Deus e quando a gente se torna uma só carne. É algo inexplicável, irmãos. Nada, nenhuma experiência que tive, né, nessa vida mundana, toda a minha sexualidade não se compara ao mistério que é o sacramento do matrimônio, que é se unir com a sua esposa. Então, para finalizar, as coisas de Deus realmente valem. Vale a vida, vale cada sacrifício. E o amor, muito mais que sentimento, é sacrifício, é decisão. Então, tirar isso de que amor é sentimento, que só quando sente algo bom que está amando e tudo. Não, porque se não se decide viver pelo outro, realmente se doar, não existe amor aí. Porque a maior prova de amor que nós recebemos foi na cruz. E a maior prova de amor que demos um para o outro foi realmente esperar o tempo de Deus, quando o padre falasse ali: eu vos declaro marido e mulher, vocês são uma só carne. E foi aonde, com a graça, irmãos, não é porque eu sou forte, nem que a Isa é forte, porque a gente não passa de pecadores, mas com a graça de Deus, buscando os sacramentos, buscando ter uma vida virtuosa, buscando a modéstia, buscando entre várias coisas. E sempre entregues também às mãos de Nossa Senhora. Exatamente. Que nos auxilia muito. Nós conseguimos, que é a mãe da pureza. Nós conseguimos. Um relacionamento de 2 anos e meio, a gente conseguiu viver realmente a pureza no nosso relacionamento e só temos a agradecer a Deus. Caso fique alguma dúvida, queira entrar em contato com a gente, só perguntar ali, tem nossas redes sociais, a gente está aberto, a gente quer ajudar. Caso você está em um relacionamento, terminou um relacionamento, caso está pensando em noivar, está pensando em casar, ou já casou, está tendo alguma dificuldade, algum problema, pode nos procurar que a gente realmente está querendo ajudar. Nossa missão aí é realmente levar as almas para Deus. E para finalizar, uma frase de Santa Teresinha que diz que amar é tudo dar, é dar-se a si mesmo. Fique com Deus e até. Forte abraço, Deus abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fala